A série Empresa Familiar tem o prazer de receber hoje um dos principais empresários do setor alimentício no Brasil, seu Máximo Balducco. A história da Balducco começou nos anos 50 pelos avós do Máximo, seu Carlo e dona Margarida, e continuou pelo pai dele, senhor Luigi, que trabalha até hoje, né, mano? Trabalha até hoje. 75 anos ainda à frente. E o Máximo, que é o dirigente principal, então, hoje, levando a Balducco a ser um dos principais players nesse ramo alimentício. A gente tem muita coisa para saber aqui do Máximo, então vamos começar perguntando, por favor, Máximo, como é que começou tudo isso lá com o seu Carlo? Isso começou, na realidade, nos anos depois da guerra. Meu avô era na Itália, ele era um trader de café. E ele, na época da guerra, conseguiu ganhar muito dinheiro. E, por algum motivo, ele vendeu umas máquinas de pão para fazer pão aqui para São Paulo, para o Brasil. Isso em 1948. E vendeu essas máquinas, ele não recebia. Mandou um lote de 50 máquinas. Ele não recebia essas máquinas, não recebia essas máquinas. Aí ele veio para o Brasil, gostou. E meu pai, na época, tinha 14, 15 anos, ele tinha preocupação, se falava em outra guerra, 1948, 49. Eu não sei, ele ficou muito preocupado, ele veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil e reparou que não tinha panetone. Não tinha panetone, ele falou, bom, vou fazer panetone. E iniciou com um sócio. Iniciou com um sócio em 49, 50, que chamava Panetone 900. Panetone 900. Mas depois eles ficaram muito preocupados, porque também naquela época você não podia ter uma sociedade inteiramente no estrangeiro, então você era obrigado. E esse sócio brasileiro, ele começou a ficar preocupado, porque não gostava muito do negócio, não se preocupava, pegava o dinheiro da empresa, a mulher pegava o dinheiro da empresa. Aí em 52 ele saiu da sociedade, largou, e fundaram a Doceira Balducco no Brás. Então, em 52 nasceu a Doceira Balducco no Brás, fazendo doces e fazendo panetone, e aí iniciaram a atividade, né? E de lá para cá, sempre o seu Carlo à frente? De lá para cá, então, de lá o que aconteceu? Meu pai, lógico, começou a ajudar, já tinha 18, 20 anos, com a minha avó. Minha avó era um belo braço direito. A minha avó sempre foi uma mulher da parte financeira, da parte administrativa. E de lá para cá, eles iniciaram com os panetones, fundaram em 62, ali em Guarulhos, compraram terreno, fizeram um pequeno galpão, começaram a fazer panetone, a fazer um pouco de biscoito champanhe, a fazer uns petit fours. E meu avô como todo italiano, ele não admitia produzir nada que já tivesse no mercado. Então, na época, ele sofreu muito no início, porque o panetone, ele introduziu o panetone. Então, teve que fazer propaganda, teve que fazer degustação, bom, todo esse trabalho de marketing, etc. E ele não quis fazer biscoito, porque na época já existia Tostines, existia Aimoré, existia... Ele não quis entrar no segmento, não quis fazer o creme crack. Então ele lançou biscoito champanhe, foi o primeiro a fazer torrada aqui industrialmente, que chamava bitosta, torrada bitosta, as torradas. E foi. Quando eu comecei... E meu avô faleceu em 76. E minha avó faleceu em 78. E eu me formei em 80. Quando eu me formei, antes de vir trabalhar na empresa, isso é uma passagem interessante, eu fiz estágio na Philips, fiquei um ano na Philips. Mas o interessante, professor, é que, na época, o primeiro estágio que eu fui tentar, esse aí é divertido porque... na nossa época, lembra da Arthur Andersen? Era uma empresa de auditoria e a minha mãe, então me comprou um terninho, gravata, fui lá,
Aí fiz aqueles testes, bateria de teste, passei numa primeira bateria, segunda bateria passei, terceira bateria. Eles selecionavam lá, não sei, 10, 12, e você fazia uma entrevista com um dos diretores da empresa de auditoria. Muito bem, então a minha mãe, terninho, bonitinho, corta o cabelo. Fui lá, aí o diretor pega a minha ficha, né? Máximo Balduco, o que você veio fazer aqui? Não, senhor, eu vim aprender, vim trabalhar. Mas o que você é da Balduco? Não, meu pai é o proprietário. Ah, então você vem aqui, eu vou te ensinar, depois você vai lá, não, então vai embora, pode ir embora. Ah, tá bom. Legal, que avaliação boa. Avaliação rápida e boa aqui, mas tá bom, não teve problema, eu não me abalei. Aí fui para a Philips. A Philips, tudo aquilo, um monte de teste e tal. Aí no fim, tinha uma entrevista com a psicóloga. E a psicóloga... Não, pera, meu pai é um dissidente da família, ele tem uma loja no Brás de sapato, tal, não tem nada. E ela voltava. No fim me pegaram e eu fiquei 1 ano de estágio. Depois, no meio do estágio, sabe? Mas tudo bem, eu trabalhei 4 meses em cada departamento, foi muito bom, de preços, departamento de exportação e departamento de custos. Foi muito bom. Quando eu me formei, eu fui para a empresa. Mas voltando, aí quando eu comecei a trabalhar mais ativamente, eu falava para o meu pai, naquela época você tinha inflação também, que era uma loucura, e nós com o Panetone, você fazia o preço em agosto, setembro, para receber em janeiro. Então era uma loucura, porque o senhor lembra bem, nós chegamos a ter 30%, 40% de inflação ao mês, quer dizer, tivemos 10 anos, 12, que era uma loucura. Aí falou, nós precisamos diversificar, precisamos fazer biscoito, precisamos fazer outras coisas. E aí nós começamos a produzir alguns produtos em terceiro, depois nós começamos a comprar linhas de biscoito, começamos a comprar a primeira linha de wafer em 1990, e aí começou. Você se formou em quê, Márcio? Eu em administração de empresa. Ah, tá. E você entrou na empresa porque alguns fundadores dizem, não, meu filho tem que começar na expedição, carregando caixa. Como é que você entrou? Eu entrei pela parte de produção e entrei pela parte de fábrica mesmo. Os primeiros 2, 3 anos eu ficava na fábrica. Sei, na máquina. Ali, na produção mesmo. Sei. Vendo a produção, participando e tal. E tinha uma coisa, porque o nosso panetone é fermentação natural. Então é um processo mais delicado, mais elaborado. E eu trabalhei durante 2, 3 anos nesse fermento. Então eu tinha meu jaleco branco, eu ajudava a fazer fermento, me inteirava como fazia, as temperaturas, isso, aquilo. Depois aprendi a fazer massa de panetone, a primeira massa, que depois você deixa 8 horas, a segunda massa, depois fui ver biscoito. E acabei adorando ficar com esses produtos, coisas da... E participava, meu pai sempre, desde os 14 anos, meu primeiro presente, primeira viagem foi me levar para uma feira de confeitos, chocolate e biscoito. Então nós fomos para a Alemanha quando eu tinha em 74, eu tinha 14 anos, foi a primeira feira. E eu iniciei pela fábrica, Foi para o escritório. E aí eu fui pela fábrica, depois eu sempre também gostei de vendas, fui em vendas, depois montamos a estrutura de marketing, aí depois um pouco de financeiro e fui indo, né? E o seu pai, qual é a figura dele? Assim? Porque o fundador é uma peça importante, o dirigente, né? Teu pai foi filho do fundador, né? É filho do fundador. Como é que ele criou os filhos? Tem que trabalhar aqui, ou isso nem se fala? É padrão, ou vai ver o que você quer fazer? Olha, no meu caso, foi uma coisa natural, porque meus próprios avós eram vivos, então, quer dizer, eu já nasci lá dentro, já me ambientei, depois gostava, foi muito fácil. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais nova, ela logicamente não iniciou num processo assim, mas ela também fez um estágio fora, que na época era uma companhia amiga nossa, ela ficou lá também 1 ano e meio. Depois ela teve uma fase que ela, lógico, casou, 2 filhas, morou no interior, etc. E há uns 12, 13 anos atrás eu falei, não, vem lá. Então ela colabora conosco nessa parte institucional. A gente tem muito venda, você sabe, aquelas embalagenzinha de biscoito para o Fleury, para os hospitais, essa venda institucional. Então ele colabora. E eu tenho um irmão, que esse também estagiou fora,
Só que esse irmão tem 14 anos a menos. E ele começou justamente também fora. Eu sempre pedi para o meu pai, falei com eles, que é interessante você iniciar fora, porque lá você, no fim, não importa se é balduco, se é X, você tem que conviver, tem chefe, ver as dificuldades que tem, que senta do teu lado, que às vezes no fim do mês, infelizmente, falta o dinheiro, todo esse tipo de coisa. Então, e meu irmão também trabalhou esse um ano um pouco fora, e quando ele veio, ele iniciou no departamento de marketing, lançou um grupo de produtos, iniciou tal. Ele sempre gostou muito de marketing, mas há uns anos atrás, há uns 7, 8 anos atrás, surgiu, não, fica diretor, não fica diretor. Eu falei com meu pai, com ele, falou, não, fica diretor, mas não diretor de marketing. Senão depois a gente vai brigar, porque eu vou exigir muito dele, vou isso, ver aquilo, ele vai... E como a família é pequena, meu pai é o único proprietário, somos em 3, quer dizer, então, ele tem essa função que ele faz de diretor de novos negócios. Por exemplo, ele agora nos ajudou muito nessa aquisição da Rush. Ele participou, se empenhou muito, ficou aí um ano trabalhando nisso praticamente. E nós estamos aí agora, a ideia é internacionalizar a empresa, né? Nós abrimos uma filial nos Estados Unidos há uns 2 anos atrás. Agora abrimos há um mês atrás uma filial em Buenos Aires, na Argentina. Então, na realidade, o Máximo, o Carlos André, a Silvana, quer dizer, a empresa é totalmente profissionalizada. A nossa função é estar lá para ajudar para o negócio andar mais rápido. Quer dizer, a função minha e do Carlos André específica, o Carlos André é fazer esse marketing vendas, porque nós já temos um tamanho que já temos gente, temos uma estrutura para que eles se entendam rapidamente, façam as coisas andar de uma forma que flua as coisas. Sim. Então, e eu em cima que veja que todo esse todo funcione bem rápido. Sim. Quer dizer, que as coisas andem rápido, né? Essa é a ideia. Ainda na família, então, vocês 3 irmãos, quantos sobrinhos? Então eu tenho 2, a minha irmã 2 e meu irmão tem 3. Meia dúzia. Quer dizer, o futuro da empresa está na mão dessa meia dúzia. 7, são 7, porque o Carlos André tem 3. Isso é interessante, né? Então, quer dizer, nem que eles não trabalhem no negócio, mas eles serão sócios do negócio. Então, esse daqui é um próximo passo que nós temos que decidir como nós vamos fazer essa terceira, digamos, terceira passagem. É a 4ª geração, né? Vamos falar a 4ª, mas meu pai já tinha 16, 17 anos, entendeu? Então vamos falar a terceira, segunda, perdão. Praticamente nós estamos na segunda, que meu pai iniciou novinho. Mas é interessante. E na empresa, como é que está hoje? Quantos funcionários vocês têm, mais ou menos, hoje? Hoje nós temos, durante o ano, nós temos 2.800 pessoas. Beleza. Só São Paulo? Nós temos, o senhor fala São Paulo, não, isso Brasil. Mas nós temos fábricas em São Paulo, nós temos 3 fábricas em São Paulo, nós temos uma fábrica no sul de Minas, nós temos filiais aí no Brasil todo, Porto Alegre, Recife, etc., Brasília, com centro de distribuição. Depois nós temos Miami, nós temos agora na Argentina, em Buenos Aires. E no fim do ano, com o Panetone, nós agregamos aí por volta de 600 a 650 pessoas para fazer o Panetone. Beleza. Entendeu? De temporários que trabalham 4 meses depois. Sim. E em dezembro, para arrumar esses Panetone nos supermercados, são agregados mais de 1.400 pessoas. Beleza. Aí nós temos um exército que vai arrumar. Hoje a Balduco, o ano passado ela produziu 120 mil toneladas. Faturamos praticamente R$1 bilhão. E esse ano qual é a meta? Esse ano, se Deus quiser, nós devemos crescer entre 20% e 22%. Beleza. Entre 20% e 20%. A gente vem crescendo nesses últimos anos por volta de entre 15% e 20%. Esse ano vai ser um pouco mais, porque todos estão vendo, quer dizer, com esses aumentos que estamos tendo aí nessas commodities, então nós estamos sendo obrigados a aumentar o preço um pouco mais do que aumentamos nos anos anteriores, porque o trigo subiu uma loucura, tudo. Sim. Vocês estão ao par disso, né?
E é isso, né? Tá. Ah, perdão, uma coisa interessante, professor, não sei se... Nós hoje somos o maior fabricante de panetone do mundo. Nós produzimos 38 milhões de unidades de panetone. Beleza. Se o senhor empilhar isso daí, vai dar... Dá para ir, não sei, dá para ir à lua. 38 milhões. 38 milhões de unidades de panetone. E o segundo lugar está a quanto? O segundo lugar tem uma característica. O segundo lugar é italiano, aí são todos italianos. O brasileiro, a gente vende muito panetone de meio quilo. Praticamente 30 milhões é meio quilo. O quilo e 750 é menos. Sei. Na Itália, se vende muito de quilo, entendeu? Tá. Mas como tonelagem, nós também hoje somos a maior. O segundo lugar é a Bauli da Itália, que produz praticamente 20 milhões de unidades, entre panetone e pão d'oro. Eu, quando falo panetone, chocotone, toda a turma. Toda a turma. E o chocotone, Sim. eu falo com carinho, porque esse fui eu que criei. Você que fui eu que criei. Opa. Nasceu dentro da faculdade esse daí. É mesmo? É verdade, nasceu dentro. Como é que nasceu? Isso nasceu, é o seguinte, Na época de faculdade, muita gente, eu não gosto da frutinha, eu tiro a frutinha, eu não gosto da frutinha. Aí aquilo vai ficando na minha cabeça e tal. Numa dessas viagens com meu pai e o nosso técnico que vinha até uns 8 anos atrás, na época do panetone, nós estávamos andando na rua de Milão e vimos uma confeitaria e um produto gocciolone. Gocciolone quer dizer gotão. E o que era esse gocciolone? Era um panetone com gota de chocolate. Aí eu vi aquilo e falei, tá aí a solução, é isso. Quem não gosta vai gostar. Aí eu comentei com meu pai, com esse senhor, nossa, meu pai, panetone de chocolate, você tá louco, quase me matou. Não, panetone. Aí eu vim no carro aquela viagem inteira, quase eles mandaram embora do carro, de uma viagem, eu me lembro, ficaram loucos. Eu falei, não, panetone é panetone. Panetone tem que ter fruta, panetone é panetone. Aí vem no Brasil, etc., tinha um programa do Jô Soares, na época, anos 78, que ele fazia um cientista maluco, que ele juntava o gen da borboleta com não sei o que e dava borbotal. Aí nós, então é chocolate, panetone e chocotone. Então nasceu o chocotone. Tá vendo? E o chocotone nasceu em 1980 e hoje é um sucesso. Hoje ele representa quase 30% das vendas. Né? Ele é muito forte. E na Itália, o que tem para substituir o panetone? Tem um produto que chama Pandoro, que nós fazemos um pouco aqui no Brasil, que é o Boldoro, que nada é mais do que uma massa de panetone um pouco mais rica, sem gotas de chocolate. Sem frutas também, sem frutas. Sei. Máximo, só então, voltando um pouquinho, os meninos, os 7, nenhum está na empresa ainda? Não, nenhum, ainda tem 18, 20 anos nossos ainda, e os do meu irmão tem 3, 4 anos ainda. Estão na faculdade, agora já estamos, vamos ver qual a ideia. O que vocês conversam, você? Não, o que nós conversamos já com meu pai, com a minha irmã e com o meu irmão, a minha ideia, a ideia nossa, é que essas, entre aspas, crianças, esses meninos, sempre crianças. Não, meu pai acha. É normal. Que eles tenham uma experiência fora de pelo menos uns 4 anos. Pelo menos uns 4 anos, para ele ver o mundo um pouco, para elas verem esse mundo lá fora. E depois, se nesses 4 anos se comportarem bem, foi tudo bem, nós vamos achar um caminho para eles lá dentro, tá certo? Essa é a ideia, nessa primeira fase. Sim. Depois, daqui 15 anos, nós vamos ver como nós vamos fazer, entendeu? Mas é fundamental que eles tenham, conversei com a minha irmã, com o meu irmão, pelo menos uma experiência entre 4 e 5 anos em alguma empresa, o banco, o que for, qualquer atividade, para sofrer um pouco, ver como é que é. Ter horário, né? Ter horário, parar o carro longe, entendeu? Esse acerto entre os irmãos é fundamental. É fundamental. Que essa harmonia permaneça, né? Para que os meninos sintam firmeza, né? E esse início fora é mesmo uma recomendação mundial, né? Comece fora e venha, e depois venha até trazer uma competência que não existe ainda, porque senão vão copiar vocês, né? Lógico, né? A gente sempre copia o chefe, né? Começa copiando o chefe, né? Então, podem trazer coisas novas, que é uma das marcas da Balduco, né?
A gente está numa faculdade de marketing, eu não posso me furtar, né? Como é que foi esse lançamento dessa cor amarela, essa embalagem amarela? Isso foi um marco, né? Isso foi uma história bonita, assim. Isso é uma história bonita. Isso daí, todas essas minhas viagens, quer dizer, tem algumas companhias no mundo que a gente tem um respeito, tem uma admiração muito grande. Uma dessas companhias é a Barilla da Itália. A Barilla ela tem uma parte de massas e tem uma parte de bakery, que é toda a parte de produtos de fornos. Então ela tem bolos, bolinhos, biscoitos, toda essa gama de produtos de forno. E na Barilla, essa parte chama Molino Bianco. E se você sabe, a parte de massa é azul, sim, certo? Que eles chamam de parede azul. E a outra é amarela. Isso foi ficando na minha cabeça desde os anos 90, tal. Eu adoro aquilo. Outro exemplo clássico é o chocolate Cadbury, que tem aquele roxo, que você vê aquele roxo, a Pepperidge Farm nos Estados Unidos, que é tudo branco. E aquilo foi. Muito bem, em 96, eu tenho um costume, todo domingo à noite eu leio Gazeta Mercantil. Então, lendo a Gazeta Mercantil, Barilla abre escritório no Brasil, faz joint venture com a Petitbon para vender massas, etc, etc. E quem vai coordenar isso, é Andrea Martini. Não teve dúvida. Na segunda-feira, pego o telefone, ligo para o Andrea Martini, me apresenta. Não, mas quem é você? Não, mas eu cheguei faz 3 meses. Não, mas tudo bom. Fui jantar com ele falou, não, mas cheguei, agora preciso... Depois de um ano, contratamos o Andrea Martini. O Andrea Martini era um homem da Barilla de 8, 10 anos. E aí, com o Andrea Martini, com a equipe de marketing, a equipe de desenvolvimento, nós resolvemos fazer essa estruturação. Nós fizemos uma limpeza de marcas, porque nós tínhamos biscoito, na época era a marca Premium, torrada a marca Bitoste, e assim vai. Então nós limpamos tudo, chamamos de Balduco, e foi muito interessante, porque quando o Andrea entrou, ele falou, Máximo, bom, a ideia é essa, então vamos fazer. Aí eu falei, André, eu não gostaria de fazer esse trabalho da identidade de marca com uma empresa no Brasil. Porque se eu fizer no Brasil, depois de 10 dias, o Brasil inteiro vai saber. Então nós fomos lá, achamos, ele conhecia, pegamos 3 agências na Itália, contratamos uma agência em Londres, a agência desenvolveu um novo logotipo, desenvolveu esse parede amarelo, o conceito onde vai o produto, onde vai a marca, tudo e tal, né? E nós contratamos essa agência em Londres, na época era 1 para 1, então não era caro também, isso em 96, 97. E eu me lembro que quando estava todo pronto o trabalho, nós fomos em Londres, fomos ver, adoramos, tivemos assessoria também de um senhor da Itália, que era um ex-chefe do André, um senhor muito bacana, foi muito bom. E escolhemos isso, mostramos para o meu pai, mostramos para os meus irmãos, e na época foi um choque, porque na época o recheado morango, todo mundo vendia o recheado morango, era o pacotinho vermelho. O recheado de chocolate era o pacotinho de marronzinho, marrom. E nós fizemos o paredão, então foi um negócio. Aí meu pai, não, aí mostramos, não, vai dar certo e tal. E mandamos o Brasil, e fizemos. E depois um monte de gente hoje nos copiou também. E o amarelo, quem empinou? Foi a agência? O amarelo foi a agência, o amarelo e o vermelho tem todo um estudo. Resumindo, McDonald's, amarelo e o vermelho são cores fortes. E um parênteses importante, eu me lembro que quando nós pegamos essa agência de Londres, eu falei, André, puxa, esses caras fazem embalagens lindas, mas é para Inglaterra, mandaram coisas da Dinamarca, as coisas da Europa. Eu falei, André, eu vou sugerir o seguinte, vamos trazer os 2 de criação, e nós fizemos isso, nós trouxemos eles uma semana para o Brasil, eles ficaram 3, 4 dias, 2, 3 dias em Fortaleza, 2, 3 dias no Rio, 2, 3 dias em São Paulo e mandamos no Sul. Para eles terem uma noção do que é o Brasil, que eles não conheciam o Brasil. E eles viram que o Brasil era alegre, que o Brasil tinha sol, que o Brasil tinha gente jovem e tal. Então as cores também, quer dizer, nasceu amarelo e vermelho, entendeu? E um pouco também do McDonald's, do filho, eles falaram e tal.
Mas eu fiz questão de trazer esse pessoal de Londres, passar aí praticamente mais de uma semana, para entender um pouco o Brasil, porque senão... A conversa está boa, né? É assim, esse fio que vem do fundador mesmo, teu avô, né, e vocês, é uma importância fundamental na empresa familiar, né, que são os valores, né? Quer dizer, que você fala, toda vez, falei com meu pai, falei com... Né? Isso, então, o que se remete, né, são os valores, né? O que veio lá do teu avô, que passou pelo teu pai? 2, 3 coisinhas que você imagina que carregam o valor da Balduco, né? Tá bom. Primeiro, essa inovação. Vocês podem ver agora com a goiabinha, é um produto, quer dizer, nós sempre fomos uma empresa muito inovativa. Isso daqui está no nosso DNA. Segundo é fazer sempre as coisas muito bem feitas. Quer dizer, o meu pai, ele é um homem, quer dizer, ele é perfeccionista no produto, em tudo que você vê no produto, desde a qualidade, desde a aparência do produto, desde a embalagem, tudo. Então, a gente tem um carinho pelo produto, um amor pelo produto muito grande. E terceiro, fazer as coisas bem feitas, né? Meu pai, como nós, graças a Deus, fazemos as coisas bem feitas. Queremos fazer as coisas bem feitas para não ter dor de cabeça e não pensamos o que é bonito. Lógico que a empresa tem que dar lucro, a empresa tem que crescer, mas não é aquele negócio que nesses americanos que o quarter, o outro quarter. Não, se o semestre não for tão bom, não tem problema. Depois nós vamos, entendeu? Quer dizer, então eu acho que não é essa agonia louca atrás do lucro para pensar só no dinheiro, não. É pensar que, se Deus quiser, daqui 100 anos vai ter muitas pessoas comendo produto Balduco e vão estar felizes. Quer dizer, essa é a ideia. Não é um negócio de você alterar para ganhar um pouco mais nesses 6 meses, para fazer bonito, Não. O produto é o produto, não se mexe. Sim. O produto tem que ser bom, tem que estar perfeito, tem que estar bonito, tem que estar arrumado, é isso aí. E uma coisa que você não falou, mas que você citou várias vezes, é vou falar a palavra, essa reverência ao pai, ao avô, a vocês, isso é importante, né? Isso é. O exemplo vem de casa, né? O exemplo vem de casa, quer dizer, o meu pai é uma pessoa que, eu até brinco com ele já nessa idade, ele devia até aproveitar um pouquinho mais, entendeu? Porque, poxa, graças a Deus, ele tem 3 filhos maravilhosos, que se dão bem, são normais, tudo, tem que curtir um pouquinho mais, entendeu? Mas é a vida, né? A vida deles é essa, como é a minha. Mas... Outro dia eu tomei uma bronca da minha filha, que eu trabalho muito, que eu não sei o quê, que eu... Falei, Gabi, cada um tem seu defeito. Eu falei, ninguém é perfeito. Qual é o futuro da Balduco? O que vocês preveem? Olha, é o que eu digo, né? Nós temos um lado da companhia que são essa parte inovativa, esses produtos que a gente mantém uma liderança muito forte, que são panetone, a torrada, etc. Quer dizer, então nós temos uma grande parte do nosso volume de venda, nosso faturamento, onde a gente tem uma liderança muito grande no mercado, onde a gente consegue trabalhar de uma forma boa. A verdade, nós temos que manter sempre a inovação, manter esses produtos líderes para a companhia continuar por, entendeu? Muitos e muitos anos, quer dizer. Mas linha de produtos estão por aí ainda, não vão partir para a massa tão cedo? Não. Dentro do bakery tem muita coisa para fazer ainda. Dentro desses produtos forneados tem muita coisa para fazer. Tá. Essa joy que nós fizemos com a Hershey, um dos motivos também é o mercado americano. O que nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando, quer dizer, no Brasil nós vamos crescer, mas a ideia é levar esses produtos gostosos para outros lugares do mundo. Quer dizer, nós escolhemos os Estados Unidos porque o panetone lá já tem uma certa... Os imigrantes italianos já conhecem, nós temos um trabalho que nós estamos fazendo já muito interessante. A Hershey deve nos ajudar em termos de distribuição. E a mesma coisa vai ser na Argentina e tal.
E qual é o futuro do Máximo? Quanto tempo mais você quer ficar? O futuro do Máximo é o seguinte, se Deus... Não, eu não gosto de até tanto assim como meu pai. Eu acho que entre 70 e 72 anos eu fico no conselho e tal, e depois eu brinquei com o Carlos André, ele que vai decidir mais, eu vou ajudar, mas ele que vai dar o ponto final, como vai ser depois dessa terceira geração, né? Todos esses filhos, né? Porque ele tem 14 anos a menos, então ele vai ter só 55, 56. Legal. Máximo, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Parabéns pela obra, né, da família, né? Que essa é uma obra da família mesmo, né? Então, parabéns, viu? Muito obrigado, então, muito obrigado. Papà, andiamo davvero in Brasile? Sì, andiamo. E là, esiste il tutto? Sì, chiaro. E là ci senti allegra come qui? Sì che c'è. Ma papà, in Brasile hanno il panettone, i biscotti e le torte. Guarda, figliolo, se non ci sono, li faremo noi.